Era uma manhã como qualquer outra. O sol brilhava, os pássaros cantavam e, no entanto, tudo ao redor parecia desabar. Alguém que havia dedicado anos de sua vida a um emprego, de repente, se viu diante de uma porta que se fechava. A sala de reuniões, antes repleta de risos e projetos, agora ecoava um silêncio ensurdecedor. Estamos encerrando seu contrato, disseram. Palavras que ecoavam como um choque elétrico, paralisando cada pensamento. O peso da insegurança financeira começou a se instalar. As contas não paravam de chegar. O aluguel, as despesas do dia a dia, tudo parecia um labirinto sem saída. A mente fervilhava em desespero. O que fazer? Como seguir em frente sem um norte? Enquanto muitos torciam por uma mudança, essa pessoa se via presa em um ciclo de dúvidas e medos. Você deve ser forte, pensou, mas a força parecia escapar entre os dedos. As noites eram longas, passadas em claro, revisitando cenários, planejando cada passo. Uma vida construída em cima de certezas agora desmoronava, e a sensação de impotência era avassaladora. O desespero não era apenas uma emoção. Era uma sombra que não saía de perto. Mas, em meio ao caos, surgiu uma pequena luz. Uma ideia, uma decisão brotava dentro. Essa pessoa se lembrou de que muitas histórias de sucesso começam nas cinzas da derrota. E se a vida fosse um recomeço? E se as dificuldades se tornassem combustível? Era hora de mudar. Um passo, depois outro. As primeiras tentativas foram difíceis, repletas de desafios inesperados, mas cada erro ensinava algo valioso. A cada queda, uma nova força surgia. Como recomeçar do zero? Com coragem. Com resiliência. A vida começou a se transformar. Passo a passo, a jornada não era apenas sobre reerguer-se, mas sobre descobrir-se. O horizonte que antes parecia distante agora se aproximava. E, naquela montanha-russa de emoções, a esperança florescia. Mas, como toda jornada, havia mais. O que aconteceria 5 anos depois? O que se esconde por trás daquelas portas que se fechavam? Essa pessoa estava prestes a vivenciar um reencontro inesperado que mudaria tudo. O ex-chefe, que um dia foi sua autoridade, agora implorava algo que ela nunca imaginou. O que levou essa pessoa de um momento de desespero à grandeza? A resposta está por vir. E você não vai querer perder. Havia um eco nas paredes daquela sala. Um silêncio ensurdecedor que obrigava qualquer um a confrontar suas próprias falhas. Essa pessoa olhava pela janela, sentindo o peso de cada erro cometido. Os dias de glória pareciam tão distantes, como se pertencessem a outra vida. Tudo o que antes brilhava agora estava coberto de poeira e desilusão. Quantas vezes tinha se imaginado em uma posição diferente? A sensação de poder, de estar no controle, era intoxicante. Mas a ilusão se desfez, e a realidade cruel se instalou. Muitas vezes, a ambição cega leva a decisões apressadas. Investimentos sem análise, promessas não cumpridas, e o mais doloroso, relacionamentos destruídos. O eco daquela sala não era apenas uma lembrança do que tinha sido, mas um constante lembrete do que não poderia ser novamente. A culpa era uma companheira constante. Por que não escutei os avisos? Pensava. Poderia ter evitado tudo isso. A tristeza se misturava com a raiva, uma combinação explosiva que tornava a vida insuportável. Ele se lembrava de conversas com colegas, das risadas compartilhadas, dos sonhos que pareciam tão palpáveis. Agora, tudo isso se transformará em um pesadelo. Mas, mesmo na escuridão, as lições estavam se formando. Reconhecer as falhas tornou-se um caminho para a aceitação. Eu errei, dizia a si mesmo. E nesse reconhecimento, surgiu uma semente de esperança. A resiliência não era apenas um conceito, era uma necessidade. Olhar para trás e entender que cada erro possuía uma lição valiosa. A vida não é feita apenas de sucessos, mas da capacidade de se levantar após as quedas. Quem passa por isso sabe que o verdadeiro crescimento só vem após os momentos mais difíceis. Essa pessoa começou a escrever suas reflexões, a mapear seus erros e as lições que aprenderá. A dor se transformava em aprendizado, e a tristeza se convertia em motivação. O que aprendi com a queda? Questionava-se. Essa pergunta ressoava em sua mente como um mantra.
O caminho não seria fácil, mas a aceitação das falhas era o primeiro passo para a reconstrução. A resiliência é a chave para o sucesso. E a jornada estava apenas começando. O que viria a seguir? A vida pode mudar da noite para o dia. Um momento você está no topo, o outro, no fundo do poço. Essa pessoa, que já conheceu o sucesso, agora se via perdida. Com as contas acumuladas e sonhos desfeitos, o que restava era a busca por novas oportunidades de trabalho. Mas, ao enviar currículos, encontrou um cenário desolador. A competição era feroz. Milhares de pessoas disputando as mesmas vagas, cada uma mais qualificada que a anterior. Frustração. A palavra ecoava em sua mente. Tentativas e mais tentativas, mas as portas se fechavam. As respostas, quando vinham, eram sempre as mesmas: me desculpe, você não foi selecionado. Era como se o passado tivesse se transformado em uma sombra, o que um dia foi orgulho agora parecia uma mancha. Mas essa pessoa tinha algo que muitos não percebiam: uma chama interior, uma determinação que não se apagava facilmente. Foi nesse momento de desespero que ela decidiu fazer algo diferente. Em vez de se deixar abater, resolveu investir em si mesma. Cursos online, workshops, até grupos de estudo. Cada nova habilidade adquirida era um passo a mais em direção à renovação. E sabe o que aconteceu? Essa pessoa começou a ver o mundo de outra forma. O que antes era um labirinto sem saída agora parecia um terreno fértil, pronto para ser explorado. E foi assim que a frustração se transformou em motivação. Cada aula assistida, cada projeto realizado, cada nova conexão feita, contribuía para um novo futuro. Essa pessoa percebeu que a educação tinha o poder de mudar tudo. Não eram apenas diplomas ou certificados, mas o conhecimento adquirido que a tornava mais forte, mais resiliente. Em meio a essa evolução, uma nova oportunidade apareceu. Um emprego que prometia mudanças e crescimento. Agora, com as habilidades afiadas, essa pessoa estava pronta para encarar qualquer desafio. E se antes se sentia pequena, agora tinha a confiança de alguém que aprendeu a se reerguer. As noites em claro, os estudos intermináveis, as dificuldades enfrentadas, tudo estava prestes a valer a pena. A história estava dando uma guinada impressionante. O passado parecia distante, e o futuro brilhava como nunca. Mas o mais intrigante ainda estava por vir. E se você está gostando dessa história, se inscreva no canal porque a transformação está só começando. As próximas reviravoltas vão te surpreender. A vida pode mudar em um instante. Um dia você está lá, no seu conforto, e no outro, se vê no fundo do poço. Alguém que já passou por isso sabe como é difícil. Essa pessoa, após a queda, decidiu que não poderia continuar assim. Enquanto muitos se contentam com a segurança do emprego, ela olhou para dentro de si e percebeu um desejo ardente em abrir o próprio negócio. Mas o que parecia uma luz no fim do túnel logo se transformou em sombra e dúvida. A insegurança começou a tomar conta. O medo do fracasso era palpável, como um peso no coração. Havia tantos exemplos de pessoas que tentaram e falharam. E se fosse mais um a se juntar a essa lista? A voz interna ecoava: você realmente acredita que pode dar certo? E se tudo isso for uma ilusão? Essas perguntas torturavam a mente. Mas, no fundo, havia uma centelha de esperança. Essa pessoa percebeu que cada passo seria um desafio, mas também uma oportunidade. A ideia de empreender não era só sobre ganhar dinheiro, era sobre liberdade, sobre criar algo que realmente importasse. Essa percepção trouxe um novo fôlego. Era a hora de agir. Com essa determinação renovada, começou a traçar um plano. Não era apenas uma lista de ideias jogadas no papel, era um planejamento estratégico profundo. Cada detalhe contava. O que seria necessário para transformar a ideia em realidade? Quais recursos, conhecimentos e contatos poderiam ser acionados? O simples ato de planejar trouxe clareza e foco. Naquela fase, muitos se deixariam levar pela inércia ou pelo pessimismo, mas essa pessoa escolheu outra direção. Em vez de olhar para o que poderia dar errado, decidiu se concentrar no que realmente importava para empreender com sucesso. A resiliência. A capacidade de se levantar após cada queda. O entendimento de que o fracasso não era o fim, mas uma parte do processo.
Os dias eram longos, as noites, curtas, mas a chama da esperança nunca se apagou. Cada pequeno passo se tornou uma vitória. Cada desafio, uma lição. A jornada estava apenas começando, mas essa pessoa estava mais preparada do que nunca. E agora, quando lembrava do passado e das dificuldades, sentia uma força nova brotar. A verdadeira pergunta se erguia: você está disposto a lutar por seus sonhos, mesmo diante do medo e da incerteza? Essa escolha pode ser a diferença entre permanecer estagnado ou se tornar a versão mais extraordinária de si mesmo. O que vem a seguir pode surpreender. A história ainda não terminou. O telefone tocou. O som fez o coração de alguém disparar. Eram os primeiros clientes interessados. E a emoção? Uma mistura de alívio e expectativa. Afinal, quem já passou por isso sabe o quanto é difícil convencer os outros a acreditar em você novamente, especialmente quando tudo parecia perdido. A primeira reunião foi marcada. A adrenalina corria nas veias. Cada palavra cuidadosamente ensaiada, cada gesto ensaiado, como se a vida dependesse daquelas poucas horas. E, na verdade, dependia. Porque a situação financeira ainda era tensa, e o fluxo de caixa estava tão instável quanto um barco em mar aberto. Cada contrato fechado era uma vitória, mas a incerteza da próxima conta a pagar pairava no ar como uma sombra. Com o passar dos dias, o otimismo foi crescendo. Alguém se viu em meio a um pequeno grupo de clientes. A paixão pelo trabalho ressoava em cada apresentação. E então, as primeiras respostas começaram a chegar. Seu serviço realmente fez a diferença. Fiquei impressionado com a qualidade. As mensagens não paravam de surgir. O feedback era uma música doce, e essa pessoa nunca havia ouvido algo tão gratificante. Mas havia um conflito interno. Os desafios diários ainda eram assustadores. As contas acumuladas, a pressão de manter tudo funcionando e, o mais importante, a dúvida se todo esse esforço valeria a pena a longo prazo. No entanto, a cada feedback positivo, a chama da resiliência se acendia. A esperança não era apenas um sonho distante, era uma realidade palpável. A emoção tomou conta. Aquela sensação de que os primeiros passos estavam sendo dados. Ao saber que o que fazia ressoava, a ansiedade se transformou em foco. E quem diria? A cada cliente satisfeito, a confiança crescia. O reconhecimento se apresentava como um prêmio que valia mais do que dinheiro. Era um ciclo. O esforço, a luta, a dúvida, e agora, o reconhecimento. Cada nova mensagem trazia consigo a confirmação de que essa jornada, apesar de sua dureza, estava se moldando em algo significativo. O mundo parecia girar mais rápido, e essa pessoa já conseguia visualizar o futuro. Mas a história não acaba aqui. Essa jornada estava prestes a tomar um rumo inesperado. E tudo que havia sido construído até aquele momento iria ser colocado à prova novamente. O telefone tocou uma vez mais. O que seria agora? Uma nova reviravolta? A tensão no ar era palpável. E, quem sabe, o que estava por vir poderia mudar tudo novamente. A vida pode mudar em um instante. Após anos de luta, algo inesperado aconteceu. O negócio que parecia estagnado começou a crescer de forma exponencial. A demanda aumentava a cada dia, e a surpresa tomou conta. Era como se todos os esforços finalmente estivessem valendo a pena. Mas, com essa explosão, veio um grande desafio. Como lidar com tanto crescimento? Essa pessoa, que já havia enfrentado a falência e a rejeição, agora se via em um dilema. A carga de trabalho aumentava, e o peso nas costas parecia quase insuportável. As horas investidas nas noites intermináveis se tornaram uma rotina. O telefone não parava de tocar e os pedidos se acumulavam. O que deveria ser um sonho se transformou em um pesadelo administrativamente. Muitos estariam paralisados pelo medo, mas essa pessoa decidiu agir. O impulso de querer mais, de não repetir os erros do passado, foi mais forte do que a dúvida. A solução se apresentou e era preciso contratar novos colaboradores. Mas como encontrar as pessoas certas? Como manter a qualidade do atendimento que havia conquistado? A busca foi intensa. Entrevistas, testes e muito filtro. Cada escolha contava, e cada dúvida parecia um peso extra. A pressão era palpável.
Mas a determinação de criar uma equipe sólida e confiável era a luz no fim do túnel. A conexão crescia entre os novos colaboradores, e a energia começava a contagiar a empresa. E, em meio a isso tudo, a resiliência se mostrava como a verdadeira chave para enfrentar os desafios. As primeiras contratações trouxeram um vento fresco. Ideias novas começaram a fluir, e a inovação se tornava parte do cotidiano. Aquela pessoa, que já havia conhecido o gosto amargo do fracasso, agora estava cercada de pessoas com a mesma visão. Juntos, eles não apenas administraram a demanda, eles a aproveitaram. Mas um novo questionamento surgiu: como gerenciar essa expansão sem perder a essência? O crescimento pode ser avassalador, e cada dia trazia mais incertezas. Era necessário encontrar um equilíbrio entre o que havia funcionado e as novas abordagens. E assim, a jornada de crescimento continuava, cheia de surpresas e desafios. O caminho à frente estava repleto de possibilidades, mas a pergunta ecoava: até onde essa resiliência os levaria? A mudança estava apenas começando. A crise financeira chegou como um furacão. Para muitos, essa tempestade é o ápice do desespero. Para alguém que sempre teve controle sobre suas finanças, foi um verdadeiro pesadelo. O telefone tocava sem parar, mas as ligações eram apenas cobranças. Cada mensagem recebida era um lembrete do que havia perdido. A ansiedade tomou conta. O coração batia acelerado. A mente, uma confusão de números e prazos. A operação, antes vibrante, agora parecia um barco à deriva. As dificuldades em manter tudo funcionando eram palpáveis. Um dia, enquanto olhava as contas, a realidade bateu forte. O que era um sonho estava se transformando em um pesadelo profundo. O que fazer? Como resolver? As despesas começaram a gritar. Cada centavo parecia uma batalha. Existia um peso esmagador. Foi nesse ponto que a reavaliação se tornou não apenas uma necessidade, mas uma estratégia de sobrevivência. Como alguém que sempre confiou na própria capacidade de administrar, essa pessoa decidiu encarar a situação de frente. Começou a analisar cada gasto. A cada semana, uma nova lista de prioridades surgia. O que realmente era essencial? O que poderia ser cortado? As respostas não eram fáceis, mas eram necessárias. A cada despesa eliminada, uma pequena vitória. A transformação começou a acontecer. Alguém poderia pensar que, em meio a tanta dificuldade, a luz no fim do túnel não existia. Mas, o que muitos não veem é que todo desafio traz aprendizado. Cada erro se tornava uma lição. Cada dificuldade, uma oportunidade para recomeçar. A ansiedade, que antes paralisava, agora impulsionava essa pessoa a buscar soluções criativas. E assim, lentamente, a vida financeira começou a se recuperar. Não era um caminho fácil, mas a resiliência começou a mostrar seu valor. Momentos difíceis revelam o que realmente somos. E nesta jornada de reavaliação, algo inesperado aconteceu: a percepção de que a crise, embora dolorosa, trouxe consigo uma força inabalável. O suspense agora pairava no ar. A pergunta era: o que viria a seguir? A resiliência se tornará a chave para abrir novas portas. Mas, como toda boa história, ainda havia mais por vir. O final ainda estava por ser escrito. As peças do xadrez estavam se movendo e a partida ainda não tinha terminado. Mantenha-se atento, porque as reviravoltas estão apenas começando. A sala estava em silêncio. O peso da incerteza pairava no ar. Essa pessoa havia passado meses reconstruindo sua vida, e agora enfrentava o maior desafio até então: redefinir o modelo de negócios. As paredes que um dia foram repletas de planos ambiciosos agora eram testemunhas de uma equipe relutante. A resistência era palpável. Olhares desconfiados se cruzavam. Muitos estavam acostumados ao antigo jeito de fazer as coisas. Mudança? Era algo que gerava tensão. Por que arriscar o que já está funcionando? Pensavam alguns. Para eles, a zona de conforto parecia mais segura do que a promessa de um futuro brilhante. Mas essa pessoa sabia que, sem inovação, não haveria sobrevivência. A economia estava mudando. As necessidades dos clientes estavam mudando. E se não acompanhassem essa evolução, seriam deixados para trás. A tensão era quase insuportável. Reuniões se tornaram arenas de debate.
Ali, ideias se chocavam. Em um canto, alguns defendiam o velho modelo com unhas e dentes. No outro, uma minoria ousava sonhar. Essa pessoa ouvia. A paciência era uma virtude. Com cada argumento apresentado, um novo plano se formava na mente. Era a hora de agir. Finalmente, em um momento decisivo, essa pessoa tomou a palavra. Com paixão, expôs a visão de um futuro vibrante e inovador. A inovação é a chave para o sucesso, afirmou, com a voz firme. O silêncio foi quebrado. Alguns começaram a acenar, outros ainda estavam céticos. Mas a chama da curiosidade acendeu um fogo em poucos corações. Após um dia cansativo, o primeiro passo foi dado. As novas ideias foram implementadas, uma por uma. No início, ainda havia resistência. Mais lentamente, o vento começou a soprar a favor. Resultados começaram a aparecer. A equipe se uniu, e a transformação começou a se concretizar. Aquela tensão inicial deu lugar à empolgação. A resiliência se tornou a força motriz. Aquela visão de mudança se enraizou na cultura do grupo. A pessoa que antes era vista como uma sonhadora agora se tornava um líder inspirador. As vozes contra foram silenciadas pelos resultados tangíveis. E assim, a jornada de recomeço prosseguiu. O desafio tinha sido superado, mas a pergunta permanecia: e até onde essa nova fase os levaria? Se você acredita em recomeços, deixe seu like agora e continue acompanhando essa história que ainda guarda muitas surpresas. Quando alguém se levanta das cinzas, o mundo começa a notar. Esse foi o caso de uma pessoa que, após enfrentar o abismo da falência, decidiu que não seria mais um entre muitos. Anos de luta, noites sem dormir e um desejo ardente de recomeçar moldaram seu caráter. E assim, a jornada começou a dar frutos. O reconhecimento no mercado não veio fácil. Nos primeiros meses, muitos ainda viam essa pessoa como o ex-falido. O peso do passado era um fardo. Mas, em vez de se deixar abater, cada comentário negativo se transformava em combustível. Cada desafio, uma oportunidade disfarçada. E a resiliência começou a se tornar uma marca registrada. O orgulho tomou conta quando, finalmente, as primeiras vitórias começaram a aparecer. Uma conquista aqui, outra ali. Prêmios começaram a ser entregues. As palavras de reconhecimento ecoavam, e cada aplauso era um lembrete de que o esforço valerá a pena. Todos os erros do passado tinham sido lições, cada um mais valioso que o anterior. A sensação de ser visto novamente, mas agora por suas realizações, era indescritível. O telefone não parava de tocar. Convites para palestras, oportunidades de parcerias surgiam como folhas caindo das árvores em um outono dourado. Virar a chave da sua vida não apenas trouxe a tão sonhada estabilidade financeira, mas também um novo status. Essa pessoa agora era um símbolo de superação. Mas o que muitos não sabiam era que, por trás de todo o glamour, havia um coração que ainda batia acelerado em momentos de vulnerabilidade. Sustentar a reputação era como andar em uma linha fina. Um passo em falso poderia levar tudo à ruína novamente. As conquistas serviram como um lembrete poderoso de que a resiliência é a chave para o sucesso. Ao olhar para trás, os erros não eram mais um fardo, mas sim degraus que o levaram a um patamar mais alto. O reconhecimento era apenas o começo. O que veio a seguir? A visibilidade trazia novas oportunidades. E assim, em meio a prêmios e aplausos, o passado ainda sussurrava. O ex-chefe, que havia devolvido um R-Bash em um momento de desespero, agora olhava com respeito. Mas a história ainda não tinha terminado. Uma pergunta pairava no ar: seria possível perdoar e reescrever o passado? As próximas páginas prometiam revelar muito mais. O ar estava pesado. Era como se o tempo tivesse parado desde aquele dia fatídico. A caneta deslizou pela mesa, e uma folha de papel amarelada lembrava promessas não cumpridas. Era um reencontro inegável, mas a tensão pairava no ambiente. Essa pessoa olhou nos olhos de seu ex-chefe, o homem que, anos atrás, havia descartado seu valor como um simples erro de cálculo. A indignação e o desconforto eram palpáveis, como um eco distante de feridas abertas. Seus caminhos tinham se cruzado novamente, mas agora a dinâmica era diferente. O ex-chefe, com seu semblante marcado pelo tempo e pela pressão, tentava disfarçar a apreensão.
Sentado à mesa de café, ele buscou as palavras, mas elas pareciam escapá-lo. O passado fazia questão de se manifestar, e a primeira pergunta que surgiu foi: o que você faz da vida agora? A resposta poderia ter sido um mero relato das vitórias, mas a verdade era mais complexa. Essa pessoa não se tornará um milionário da noite para o dia, ou ouvidor, perdas e um aprendizado imenso. O silêncio se arrastava entre sorrisos nervosos e olhares desconfiados. A conversa se tornava um jogo de xadrez emocional. Então, de repente, a proposta surgiu: e se trabalhássemos juntos novamente? As palavras pairaram no ar, como um convite inesperado. O ex-chefe implorava por uma chance de redimir-se. Era uma virada incomum, mas algo não se encaixava. Aquela oferta parecia feita de ambição e arrependimento, uma forma de reescrever a história. O que fazer? Aceitar ou recusar? Essa pessoa sentiu um turbilhão de emoções, lembranças do passado se misturando com as conquistas recentes. Em um momento, a raiva e a dor foram palpáveis. No outro, a possibilidade de transformação e crescimento. E o que realmente importa? O passado não pode ser mudado, mas as lições permanecem. A resiliência se impôs como a chave. Aceitar a proposta poderia ser o primeiro passo em um novo caminho, mas o risco era grande. O que o futuro reservava? Essa pessoa sabia que a escolha não era fácil, mas, no fundo, havia uma certeza: e a verdadeira força reside na capacidade de começar de novo, mesmo diante do desconforto. E assim, a pergunta ressoava na mente: em quem realmente se beneficia das lições do passado? A resposta estava prestes a ser revelada. A sala estava carregada de tensão. Duas pessoas, um passado turbulento e um futuro incerto diante delas. A proposta estava na mesa, mas a desconfiança pairava no ar como uma névoa densa. Essa pessoa sabia que, antes, a relação havia sido marcada por traições e mal-entendidos. Mas também sabia que, para reerguer-se, era necessário um novo caminho. Por que eu deveria confiar em você novamente? A pergunta ecoou. Um olhar profundo, esperando uma resposta que não vinha. Alguém que já havia sido um mentor, um guia, agora parecia um rival em potencial. O tempo havia sido cruel, o sucesso se transformará em ruína, e a pessoa que estava ali agora era uma sombra do que era. Mas havia aprendizados ocultos na dor. O silêncio se estendeu, e a cautela crescia. Era como se eles dançassem, cautelosos e desconfiados, analisando cada movimento do outro. A mente de quem estava à mesa pesava as opções. Mantenha distância, proteja-se, ou ouse dar um passo à frente, em busca de algo maior? A batalha interna começava a se desenrolar. Mas então, com um leve gesto, a pessoa decidiu abrir-se. Olha, eu não sou mais quem eu era. Passei por uma transformação. E talvez, você também tenha mudado. A vulnerabilidade pairou entre eles, como um convite. Um convite a uma conversa sincera. As palavras começaram a fluir, e as barreiras foram quebradas. Compartilhar experiências de falhas, de lições vividas e de superações. Nessa conversa, a reconciliação de visões se tornava palpável. Em meio à insegurança, uma faísca de esperança nasceu. Juntos, somos mais fortes, disse. E, pela primeira vez, a possibilidade de uma parceria verdadeira começou a brilhar. A emoção estava à flor da pele. A resiliência, em todos os seus matizes, mostrava-se como a verdadeira chave para o sucesso. Não era apenas sobre o passado, era sobre o que poderiam construir juntos. A sala, antes opressiva, agora pulsava com uma nova energia. As dúvidas começaram a se dissipar, dando lugar à determinação renovada. Mas o caminho ainda era longo. A confiança estava sendo reconstituída, mas um passo em falso poderia quebrar tudo novamente. O coração acelerava, a incerteza ainda pairava, mas havia uma nova disposição para arriscar, para avançar. Acho que podemos fazer algo grande, alguém sussurrou, quase como um segredo sagrado. Era um pacto implícito, um reconhecimento de que, mesmo nas dificuldades, era possível encontrar força no vínculo humano. E assim, o próximo capítulo estava prestes a ser escrito, com um novo entendimento entre eles. O futuro era incerto, mas a chama da esperança ardia. O que viria a seguir? A jornada apenas começava. O sucesso pode ser uma armadilha.
Alguém que antes se sentia no auge agora enfrentava expectativas insuportáveis. Cada conquista trazia uma nova carga, um peso que parecia crescer a cada dia. A pressão dos stakeholders era quase palpável. Telefonemas incessantes, reuniões marcadas a todo instante, e a sensação de que cada decisão poderia desmoronar tudo. Essa pessoa começou a questionar sua própria capacidade. Nada parecia o suficiente. A cada elogio, uma voz interna sussurrava que poderia ter feito mais. A busca incessante por resultados estava consumindo a energia que antes era usada para criar, para inovar. Em vez de celebrar, ela se via apenas analisando gráficos e relatórios. A alegria havia se transformado em ansiedade. Algo precisava mudar. Em um desses momentos de sobrecarga, ela decidiu dar um passo para trás. Respirou fundo e se lembrou da missão original. O que a motivou no início? Qual era a razão pela qual havia começado tudo aquilo? A resposta não estava nos números ou nas expectativas externas, mas em algo mais profundo. Revisitar a essência da jornada fez toda a diferença. Essa pessoa começou a focar no impacto real que seu trabalho poderia ter. Não apenas em termos de lucro, mas nas vidas que tocava, nas mudanças que poderia promover. Essa reorientação trouxe um novo fôlego. O sucesso, percebeu, deveria ser sustentável. Não adiantava conquistar o mundo se isso significasse sacrificar a própria saúde mental e bem-estar. A resiliência se tornou sua aliada. Cada obstáculo, cada crítica, era apenas uma oportunidade de crescimento. Em vez de se deixar abater, ela se reerguia. Estabeleceu limites, aprendeu a dizer não e, mais importante, reacendeu a paixão pelo que fazia. O sucesso passou a ser medido não apenas por resultados financeiros, mas pela satisfação e realização pessoal. Agora, essa pessoa compreendia que a jornada era tão valiosa quanto o destino. E com essa nova perspectiva, voltou a prosperar. Mas a vida sempre traz surpresas. O que aconteceria quando o passado a alcançasse novamente? Uma sombra de seu ex-chefe pairava sobre ela, e a pergunta que ecoava na mente era: ele estaria preparado para o que estava por vir? O próximo capítulo estava prestes a ser escrito. A vida pode mudar em um instante. E, quando essa pessoa decidiu expandir seus negócios para novos mercados, mal sabia o que estava por vir. O entusiasmo ao olhar para novas oportunidades logo foi ofuscado por uma sombra de medo. Novas culturas, novas línguas, novas regras. A cada passo, o desafio parecia crescer. A dúvida começou a se instalar. Será que estava pronta para essa aventura? Com o coração acelerado, essa pessoa se lançou em um mundo desconhecido. A excitação de um novo começo misturado ao medo do fracasso. Quais seriam as reações dos clientes? E se o produto não agradasse? A mente fervilhava com questões. As noites em claro tornaram-se frequentes, enquanto buscava soluções. Mas a determinação era mais forte que o medo. Em meio aos desafios, um pensamento a acompanhava a pesquisa de mercado. E foi aí que tudo começou a mudar. Essa pessoa mergulhou em dados, analisou comportamentos, entendeu preferências. O que parecia um labirinto cultural tornou-se um mapa. Cada descoberta era um passo em direção ao desconhecido, mas agora com mais confiança. As respostas estavam lá. Era necessário ouvir. Era hora de se conectar. As dificuldades logísticas surgiram. Hábitos diferentes, necessidades específicas. Mas a cada obstáculo, essa pessoa encontrou uma maneira de se adaptar. O mundo era vasto, mas agora parecia acessível. Com estratégias bem definidas, a cada novo dia, a esperança ressurgiu. O medo foi se desvanecendo, dando lugar à confiança. As cartas estavam na mesa e a chance de vencer se tornava palpável. No entanto, a batalha não foi fácil. Muitas vezes, essa pessoa se perguntou se valia a pena continuar. Mas a resiliência, essa força interna, pulsava como um mantra. Não era apenas sobre vender um produto. Era sobre vencer o medo, romper fronteiras, e acreditar que o sonho valeria a pena. E assim, na interseção entre excitação e medo, surgiu uma oportunidade única. Um mercado que antes parecia inatingível agora estava ao alcance. E, no final, essa pessoa percebeu que cada desafio enfrentado trouxe um crescimento genuíno.
A jornada estava longe de acabar, mas a vitória já era iminente. O que parecia um sonho distante começou a se concretizar. O céu não era mais o limite. A conexão com novos públicos aguçava a visão do futuro. E, no horizonte, uma nova era se aproximava. Mas a pergunta permanecia: seria realmente possível transformar essa ideia em sucesso duradouro? O que estava por vir exigiria mais do que apenas coragem. Estava pronta para enfrentar o que a vida ainda guardava? O mundo estava à sua espera, e a resposta era uma só: e a resiliência é a chave para o sucesso. A determinação pode ser a única coisa entre você e o sucesso. Essa pessoa sabia disso. Depois de perder tudo, ela decidiu que não se deixaria abater. Mas como reerguer-se em um mercado tão hostil? A concorrência era feroz, com novos entrantes a cada dia, todos lutando por espaço e visibilidade. No entanto, ela tinha um plano. Cada passo era um desafio. Era difícil ser ouvido em meio a tantos gritos por atenção. Mas, em vez de desistir, essa pessoa focou em algo fundamental: a criação de uma marca forte. A identidade era a base. E assim, começou a moldar cada aspecto do seu negócio. O que a diferenciava? O que fazia sua proposta única? Cada resposta se tornava um tijolo na construção de sua nova imagem. Era um arriscado jogo de estratégia. Muitos diziam que era impossível competir com gigantes. Mas essa pessoa não se deixava intimidar. Sua determinação ardia como uma chama. Sabia que, em um mundo saturado, a diferenciação era essencial. E foi nesse momento que a inspiração chegou. Uma campanha de marketing inovadora. Uma ideia que quebrava os moldes tradicionais. Em vez de seguir a onda, decidiu fazer algo completamente diferente. Essa pessoa mergulhou em conceitos ousados que atraíram a atenção e despertaram a curiosidade. Em vez de apenas vender, começou a contar histórias. Histórias que ressoavam nas emoções de quem as ouvia. E a mensagem era clara: e resiliência. E as pessoas começaram a se conectar. Os primeiros resultados foram lentos, quase imperceptíveis. Mas algo estava mudando. O boca a boca começou a funcionar. As redes sociais vibravam com o envolvimento. O que antes parecia uma utopia estava se tornando uma realidade. Os números começaram a subir, e o reconhecimento surgiu como um inesperado aliado. E então, um dia, ao olhar para suas conquistas, essa pessoa percebeu que tinha se reinventado. A marca agora era sinônimo de força e superação. A concorrência, antes tão opressora, parecia se desfazer em meio à nuvem de determinação que ela criará. Mas essa jornada não terminaria ali. A história não acabava no sucesso. Uma nova reviravolta estava prestes a acontecer. Alguém do passado estava prestes a reaparecer. E a pergunta ecoava: como essa pessoa lidaria com isso? A batalha estava apenas começando, e o que estava por vir poderia mudar tudo. A resiliência é, de fato, a chave para o sucesso. E a história dela ainda estava longe de terminar. A vida pode mudar em um piscar de olhos. Aquela pessoa que um dia estava no fundo do poço, sem ver saída, agora se vê cercada por uma abundância que parecia impossível. O peso da falência ficou para trás, e o que antes era desespero se transformou em euforia. O sonho de ser milionário finalmente se concretizou. Mas, ao alcançar esse marco, uma pergunta crucial paira no ar: como manter a humildade em meio ao sucesso? Essa pessoa olha ao redor e se lembra das dificuldades enfrentadas. As noites sem dormir, as incertezas e a luta constante para se reerguer. A imagem do ex-chefe, quando a vida não estava tão favorável, surge na mente, e uma risada involuntária escapa. Ele, que um dia foi uma fonte de frustração, agora é apenas uma lembrança do passado. Mas isso não apaga os sentimentos do presente. O telefone toca. É uma mensagem inesperada. O ex-chefe quer conversar. Uma mistura de curiosidade e desconforto invade. O que ele quer? Um pedido de desculpas? Ou talvez uma proposta? Essa pessoa hesita, mas decide que é hora de refletir sobre a jornada percorrida. Enquanto espera, memórias passam como um filme. A luta diária, os pequenos triunfos, até os fracassos. Cada passo foi fundamental. A resiliência foi a chave.
Mais do que o dinheiro, é a experiência que traz verdadeira riqueza. O que realmente importa não é a conta bancária, mas a capacidade de se levantar após cada queda. Finalmente, a conversa acontece. O ex-chefe, agora em uma posição vulnerável, implora por uma nova oportunidade. Uma reviravolta inesperada. Essa pessoa sente uma mistura de compaixão e poder. O triunfo vai além do financeiro, é uma reafirmação de que o sucesso é uma jornada. Um caminho repleto de aprendizados, onde cada obstáculo molda quem somos. E, no fundo, a maior vitória não é a fortuna acumulada, mas a transformação vivida. A humildade renasce. Um novo entendimento emerge. A riqueza não define quem você é, mas como você se relaciona com o mundo. Quando a conversa termina, uma nova reflexão se impõe no que vem a seguir. Me conta nos comentários, você já passou por algo assim? O eco da sala de reuniões ainda ressoava na mente de alguém. A tensão no ar, a expressão de decepção, o peso da responsabilidade. Anos atrás, ele sentia que sua carreira havia desmoronado. Agora, na mesma sala, a história estava prestes a mudar. Olhando para aqueles que agora dependiam dele, um pensamento cruzou sua mente: como eu cheguei até aqui? A vida é cheia de reviravoltas. A mesma pessoa que uma vez o demitiu agora estava diante dele, pedindo conselhos. Uma reviravolta surreal. Tudo havia mudado. O ex-chefe, que um dia se sentiu superior, agora estava vulnerável, buscando ajuda. Era um momento de provação. A responsabilidade de orientar outros pesava em seus ombros. Muitos olhavam para ele, ansiosos por respostas, ansiosos por uma luz na escuridão. A satisfação crescia a cada palavra que ele compartilhava. Era como se todas as experiências difíceis que havia enfrentado finalmente fizessem sentido. Cada erro, cada queda, agora se transformava em aprendizado. Ele percebeu que transmitir conhecimento não era apenas um dever, era uma oportunidade. Uma chance de moldar o futuro de alguém. Quão poderoso isso era! O ambiente estava carregado de emoção. Ele não era apenas um mentor, era um testemunho vivo da resiliência. Sabia que o caminho não seria fácil, mas cada passo, cada falha, cada conquista era parte de um processo maior. Ele queria que eles soubessem que a resiliência é a chave para o sucesso. E enquanto falava, algo dentro dele se acendeu. O compromisso com o desenvolvimento alheio se fortalecia. Aqueles rostos ávidos por aprendizado o inspiravam. Ele não poderia falhar. Era um ciclo. Ajudar outros era, na verdade, a sua própria salvação. O que aconteceria após aquela reunião? A incerteza pairava no ar. Mas uma coisa estava clara: dele não poderia deixar a oportunidade escapar. Estava decidido a se tornar uma força positiva na vida de quem o rodeava. E isso exigiria mais do que apenas palavras. Seria necessário agir, motivar, provocar mudanças. O que mais estava reservado para ele nessa jornada? A história ainda não tinha terminado. A busca por crescimento e a determinação de influenciar vidas apenas começavam. Ele se lembrou das noites sem dormir e das dificuldades enfrentadas. Isso o tornava ainda mais forte. E assim, com um coração aberto e uma mente cheia de ideias, ele se preparou para o desafio. A próxima geração de sonhadores estava ali, esperando por alguém que acreditasse neles. O que ele poderia fazer para mudar o destino deles? Essa era a pergunta que ecoava em sua mente, enquanto o futuro se desenhava diante dele. Quando tudo parecia perdido, a lembrança daquele dia ainda ecoava na mente de alguém. A falência não foi apenas uma perda financeira. Foi um colapso. Um momento em que a vida desmoronou e as esperanças pareciam um sonho distante. A dor daquela época era quase palpável. O olhar desapontado de pessoas que um dia confiaram, as vozes de quem dizia o eu avisei o ainda ressoavam. Cada erro, cada decisão errada se transformou em um peso que parecia impossível de carregar. E o ex-chefe? Ele se despediu sem olhar para trás, como se o fracasso fosse uma mancha em sua reputação. Foi um tempo de solidão, em que o reflexo no espelho não reconhecia mais a confiança, mas sim um ser perdido. Alguém que se perguntava se voltaria a sonhar, ou se a vida seria apenas uma sobrevivência diária, uma luta constante contra os traumas daquele passado. Mas com o passar do tempo, a dor começou a se transformar.
Em vez de um fardo, aqueles momentos se tornaram combustíveis. A nostalgia, embora amarga, trouxe à tona uma nova compreensão. Como poderia alguém crescer sem antes enfrentar seus próprios demônios? A cada cicatriz emocional, a resiliência começava a se enraizar. Os erros se tornaram ensinamentos. E, lentamente, a imagem dilacerada começou a se reconstruir. Foi em meio a uma reflexão profunda que surgiu a gratidão. Gratidão pelas lições aprendidas nas noites sem dormir, pelos sorrisos que se foram, mas que ensinaram a valorizar os pequenos momentos. A vida, com suas reviravoltas, tinha um jeito peculiar de ensinar. E não era sobre vingança. Era sobre superação. A verdadeira vitória não era apenas o sucesso financeiro que agora se aproximava, mas a capacidade de levantar-se após cada queda. Ao olhar para o passado, essa pessoa percebeu que cada erro, cada falha, trouxe um ensinamento valioso. E esse entendimento começou a iluminar o caminho. Agora, o desejo não era apenas de retribuir, mas de mostrar ao mundo que os desafios moldam quem somos. Que a resiliência é a chave que abre as portas do futuro. Enquanto os ecos do passado se dissipavam, uma nova jornada estava prestes a começar. O ex-chefe, que um dia se despediu, agora implorava por uma segunda chance. Mas a pergunta que ecoava era: quem realmente estava pronto para perdoar? Alguém que já foi falido, agora caminhava em direção a um destino grandioso. E a história ainda não tinha acabado. O que mais estava por vir? A vida pode dar voltas inesperadas. Depois do fundo do poço, aquela pessoa decidiu que era hora de compartilhar sua história. O desejo de ajudar outros a empreender começou a crescer dentro dela. Mas havia um problema. Uma voz interna sussurrava dúvidas. E se ninguém a escutasse? E se tudo o que aprendeu não fizesse diferença para ninguém? O medo era palpável, mas a esperança brilhava mais forte. Ela se lembrava de noites mal dormidas, de cada fracasso, e, principalmente, do que a havia trazido de volta à vida. Aqueles momentos pareciam longínquos, mas estavam frescos na memória. A ideia de formar um grupo, um espaço seguro onde outros poderiam compartilhar suas aspirações e frustrações, começou a tomar forma. E se eu conseguir inspirar apenas uma pessoa? Pensou. Essa possibilidade a motivou. Assim, a decisão foi tomada. Iniciou um programa de mentoria. Em vez de permanecer como uma mera sobrevivente, decidiu se tornar uma guia. Isso exigia coragem, um salto em direção ao desconhecido. A primeira reunião foi marcada. O coração disparou. E se ninguém aparecesse? Mas a esperança permaneceu. A sala era simples, mas o ar estava carregado de expectativa. Quando as pessoas começaram a chegar, a atmosfera mudou. Olhares curiosos, algumas expressões de desânimo. Todos ali tinham uma faísca de desejo por mudança, mas carregavam medos semelhantes. A sensação de que poderiam falhar novamente ecoava entre eles, mas essa pessoa sabia que cada erro era uma lição. O conhecimento é melhor compartilhado. E ali, naquele espaço, algo mágico começou a acontecer. As conversas fluíam. Histórias foram compartilhadas, risos e lágrimas. A conexão crescia. Não era só sobre negócios, era sobre resiliência. Cada um deles tinha uma batalha interna para lutar, e ela estava ali para lembrá-los de que não estavam sozinhos. A energia do grupo transformou medos em planos. A esperança se tornou um combustível. A virada estava no ar. A mentoria não era apenas sobre ensinar, mas sobre aprender juntos. Todos estavam ali, prontos para buscar a mudança. E ela, antes cheia de dúvidas, agora se sentia confiante. O que começou como uma ideia tímida se transformou em um movimento. A jornada não seria fácil, mas a resiliência era a chave para o sucesso. E neste momento, ela percebeu que ajudar outros era, na verdade, uma forma de se ajudar. A esperança se fortalecia. As histórias de sucesso que se formariam a partir dali seriam testemunhos de que é possível recomeçar. O que aconteceria a seguir? Como essa pessoa e os novos mentes conquistariam seus sonhos? O futuro ainda estava por se revelar, e a jornada estava apenas começando. Reuniões frequentes. Olhares atentos. Uma mesa repleta de ideias fervilhantes. Essa pessoa, reerguida após o colapso, sentia a energia pulsar ao redor.
Empreendedores, todos com suas histórias, suas lutas. Mas havia um desafio. O tempo. Cada minuto contava. A correria do dia a dia parecia uma sombra constante, ameaçando apagar o brilho das novas conexões. Muitos não entendem isso. O que é sacrificar horas? O que é deixar de lado o descanso para investir em sonhos? Para cada reunião, havia prazos, responsabilidades. Essa pessoa olhava para os rostos ao redor. Cada um lutando com suas próprias batalhas. A conexão era palpável, mas a falta de tempo pesava como um fardo invisível. Como podemos fazer isso funcionar? Como unir forças e ainda assim conseguir respirar? Pensava. E então, em meio à pressão, algo extraordinário acontecia. Conversas que começavam como simples trocas de experiências se transformavam em brainstormings intensos. Ideias brotavam como flores em um deserto. Aquela troca de vivências, aquele calor humano, criava um ambiente onde todos sentiam que eram mais do que meros indivíduos. Eram parte de algo maior. E ali, apesar da falta de horas no relógio, surgiam conexões significativas. A resiliência se tornava a palavra de ordem. Cada um lutava, mas juntos, se tornavam inquebráveis. As reuniões, antes vistas como compromissos cansativos, se transformavam em celebrações de progresso. Cada história compartilhada, cada plano discutido, reforçava a crença de que, unidos, somos mais fortes. Foi nesse espaço de colaboração que essa pessoa começou a notar uma transformação. A falta de tempo ainda existia, mas agora era um combustível. O compromisso era inabalável. As conversas carregadas de emoção, os sorrisos de compreensão, tudo isso gerava uma força que não se via antes. A resiliência não era uma mera palavra, era uma prática diária. Assim, enquanto o relógio rodava, o sorriso crescia. Essa pessoa percebeu que o tempo, embora escasso, poderia ser moldado. Construiu uma rede que transcendia as dificuldades. E o que parecia um mar de obrigações agora era uma onda de possibilidades. Aquela chama que havia quase se apagado foi reacesa. Com cada reunião, com cada ideia, uma nova realidade se desenhava. Mas o que viria a seguir? Essa pessoa estava prestes a descobrir que a verdadeira batalha não era apenas contra o tempo, mas contra os ecos do passado. E o ex-chefe, que um dia havia devolvido a RBS, ainda sussurrava em sua mente. A história não estava completa. A resiliência era a chave, mas havia mais por vir. Quem estaria pronto para o próximo capítulo? Foi uma tarde comum, até que o telefone tocou. Aquele número. Aquele antigo ex-chefe. Uma mistura de ansiedade e surpresa tomou conta de alguém. O coração disparou. Era impossível não lembrar de como tudo terminou. Uma despedida amarga, um adeus forçado. Agora, ele estava ligando. Eu preciso de ajuda, disse a voz trêmula do outro lado da linha. Alguém hesitou, o orgulho ferido revirava-se em seu peito. 4 anos de batalhas, uma vida transformada por derrotas e aprendizados. O que ele queria agora? Em um primeiro momento, a raiva tomou conta. Como alguém que tirou tudo podia agora pedir auxílio? Um turbilhão de sentimentos conflitantes, dúvidas e lembranças amargas. Era a chance de se vingar? De ignorar aquele chamado desesperado? Mas em meio ao turbilhão, uma pequena luz de empatia começava a brilhar. Alguém tentou afastar essa ideia. Ele é quem havia causado a dor. Mas também havia aprendido que cada ser humano carrega as suas próprias lutas. Lembre-se, muitos podem se perder, mas também têm a capacidade de mudar. E, com o tempo, percebeu que a dor do passado não deveria ser o guia do futuro. Você se lembra de mim? Eu sou o mesmo de antes, mas agora sou diferente, alguém disse, tentando controlar a voz que tremia de emoção. Naquela fração de segundo, as paredes da mágoa começaram a desmoronar. A confusão era latente. A vida que antes parecia tão preta e branca agora tinha nuances de cinza. Sim, eu errei, admitiu o ex-chefe, a insegurança evidente. Eu não sabia o que estava fazendo. E agora? Eu preciso de você. Aquela confissão, inesperada, despertou uma onda de compaixão. Será que era possível perdoar alguém que havia magoado tanto? Com o coração dividido, alguém pôde ver além da figura de autoridade.
Viu um ser humano frágil, vulnerável. A vida havia se encarregado de ensinar a ele também, e não seria justo deixar que o passado governasse o presente. Uma escolha surgiu, clara como a luz do dia. Perdoar. Essa palavra ecoou na mente como um mantra. A resiliência, a capacidade de se levantar após cada queda, não era uma jornada solitária. Transformar dor em empatia poderia mudar tudo. Alguém respirou fundo. Vamos conversar, falou com firmeza, mas a voz ainda carregava um resquício de hesitação. A jornada de ambos estava longe de acabar, mas aquela primeira escolha poderia ser o início de algo novo. Um recomeço inesperado. E assim, em meio à confusão, surgia uma esperança. O que aconteceria a seguir? O chamado para o perdão poderia ser a chave para a verdadeira transformação. Afinal, quem poderia imaginar que a empatia poderia transformar não apenas relações, mas vidas inteiras? A vida tem uma forma estranha de nos colocar à prova. Depois de anos de luta e uma trajetória marcada por altos e baixos, aquela pessoa estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. O ex-chefe, alguém que um dia havia contribuído para seu colapso, agora aparecia novamente. Mas por que ajudá-lo? As memórias do passado ainda pesavam, como sombras que se recusavam a desaparecer. O telefone tocou. A mensagem era clara, e ele precisava de ajuda. Uma parte dela queria dizer não, queria fechar a porta e seguir em frente. Mas outra parte sentia uma necessidade profunda de entender. A cautela dominava a mente. Aquele velho medo se manifestava, e se a história se repetisse? E se ao se envolver novamente, os mesmos erros voltassem? Era um dilema angustiante. Ela se sentou, a mente fervilhando. Lembrou-se das noites sem dormir, do peso da dívida, do desespero que quase a consumiu. Mas também lembrou-se das lições aprendidas. O crescimento que surgiu da dor. E, num momento de reflexão, a verdade se apresentou: a resiliência não é apenas uma questão de sobrevivência, mas um compromisso com o crescimento de todos ao seu redor. O que era um simples gesto de ajuda se transformou em um caminho para a reconciliação. Em vez de se prender ao passado, essa pessoa decidiu agir. Uma decisão consciente de que, se eles pudessem aprender um com o outro, o resultado seria diferente. O ex-chefe estava em uma encruzilhada, assim como ela. E, talvez, a única saída fosse juntos. A conversa que se seguiu foi intensa, cheia de vulnerabilidade. As verdades obscuras foram expostas, os erros foram admitidos. A tensão começou a se dissipar. Com cada palavra, um novo entendimento florescia. A reconciliação não era apenas sobre eles. Era sobre um futuro mais forte, construído com base nas lições do passado. Uma conexão renovada, onde ambos estavam dispostos a se apoiar. Mas, mesmo assim, a cautela persistia. Seria possível realmente mudar? Essas perguntas pairavam no ar, mas a determinação foi mais forte. O compromisso estava feito. Eles estavam prontos para enfrentar os desafios, juntos. E, enquanto a conversa avançava, uma nova esperança surgia. O que parecia ser um ciclo interminável de falhas agora se transformava em uma oportunidade de crescimento. O futuro estava em aberto, com possibilidades que antes pareciam impossíveis. E, com isso, a pergunta ressoava: e até onde essa jornada os levaria? Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas a chama da resiliência estava acesa. O próximo capítulo ainda estava por ser escrito. A vida pode ser irônica. Aquela mesma pessoa que um dia viu seu potencial se esvaindo entre notas de falência agora estava diante de você, com uma proposta inesperada. O ex-chefe, que havia retribuído sua dedicação com indiferença, agora parecia estar sedento por uma segunda chance. O convite para construir um novo projeto juntos ressoava como um eco em sua mente. Seria possível unir forças? A dúvida pairava no ar, pesada como uma nuvem prestes a se romper. Você se lembrava das promessas não cumpridas, dos sonhos que foram deixados para trás. Mas algo em você também reconhecia o valor das segundas chances. Afinal, todos nós passamos por provações. Quem não tem uma história de recomeço para contar? A expectativa pulsava. As ideias flutuavam entre vocês, como pássaros em um céu azul, prontos para alçar voo. Mas a pergunta persistia: seria prudente?
Essa pessoa realmente tinha mudado? Ou era apenas uma estratégia para recuperar o que havia perdido? Você respirou fundo, tentando dissipar as nuvens da incerteza. Então, em meio a conversas e anotações, uma virada inesperada surgiu. As experiências de ambos, antes tão distintas, começaram a se entrelaçar. O ex-chefe, que uma vez foi seu obstáculo, agora se tornava um aliado. Vocês discutiam estratégias, compartilhavam visões, e um projeto que parecia apenas um sonho começou a ganhar forma. A sinergia entre suas histórias se tornava cada vez mais evidente, como se o destino estivesse conspirando a favor de ambos. Unir forças pode ser a chave. O que antes parecia uma entrega de mãos vazias se transformava em uma oferta de riqueza compartilhada. A resiliência que levou você a se levantar após a queda agora se tornava a base para esse novo empreendimento. Você sentia que, desta vez, as coisas seriam diferentes. A chama da esperança reacendia dentro de você. Era um momento crucial ou a oportunidade estava batendo à sua porta novamente. A expectativa de um novo começo pulsava como um coração renovado. Mas a pergunta ficava: o que realmente estava em jogo? A resposta se revelaria em cada decisão que vocês tomariam juntos. E, enquanto a história se desenrolava, você notava que o verdadeiro sucesso não estava apenas no dinheiro ou na fama, mas nas lições aprendidas e nas relações reconstruídas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. A sala estava repleta de expectativas. Os olhares de todos estavam fixos em alguém. O lançamento do novo projeto era o momento decisivo. A tensão era palpável. O coração de alguém pulsava rápido, quase ensurdecedor. Parecia que todos os desafios enfrentados nos últimos anos culminavam naquele instante. Durante semanas, a preparação foi intensa. Cada detalhe havia sido analisado, cada plano, meticulosamente estruturado. Mas a pressão se intensificava. A lembrança dos fracassos do passado sussurrava por trás de cada pensamento. Quem já passou por isso sabe como é. Aquela dúvida cruel ressoava: e se tudo desse errado novamente? Alguém estava em um campo de batalha emocional, entre a esperança e o medo. As horas antes do lançamento foram um turbilhão. Cada segundo parecia um minuto e cada minuto, uma eternidade. O que aconteceria se o projeto falhasse? A mente de quem viveu a queda e se reergueu estava cheia de cenários sombrios. Mas algo estava diferente. A resiliência, aquela que foi cultivada na dor, agora crescia como uma árvore forte e imponente. O grande momento finalmente chegou. As luzes se apagaram e a apresentação começou. Cada palavra, cada gráfico, cada imagem fazia parte de uma história que alguém estava prestes a contar. E então, as reações começaram a surgir. O que antes parecia um eco distante, agora se transformava em aplausos. Os números começaram a se manifestar. Resultados positivos, cada um mais impactante que o anterior, inundavam a tela. O alívio foi quase palpável. A dúvida, que antes parecia uma sombra constante, agora era ofuscada pela luz do sucesso. Alguém olhou ao redor e viu sorrisos de aprovação, rostos iluminados pela esperança. Um sentimento de vitória começou a brotar. O esforço e a dedicação estavam valendo a pena. Mas um novo desafio surgia. A pressão aumentava. Era apenas o começo. O sucesso inicial não era garantia de estabilidade. Essa pessoa sabia que o caminho à frente ainda seria árduo. As lições da jornada ainda ressoavam, e a batalha por um lugar seguro estava longe de terminar. O que viria a seguir? As dúvidas poderiam voltar a assombrar, mas agora havia algo diferente. A confiança renovada, a determinação inabalável. Quem já passou por momentos assim entende que a resiliência é a chave. A cada passo dado, novos obstáculos surgem, mas a essência do fortalecimento está em nunca desistir. E quando a vitória parece ao alcance, é preciso lembrar que essa é apenas a primeira página de uma nova história. O que ainda está por vir pode ser ainda mais surpreendente. E a jornada de alguém estava apenas começando. A vida tem um jeito surpreendente de nos levar a lugares inesperados. Depois de anos lutando contra a maré, essa pessoa se viu diante de uma nova realidade. As feridas do passado ainda doíam, mas a necessidade de seguir em frente pesava ainda mais. Uma mensagem inesperada apareceu: o ex-chefe queria conversar. O coração acelerou.
O que ele tinha a dizer? A mágoa estava lá, cravada. Relembrar os dias difíceis, as noites em claro, a sensação de fracasso. Mas havia uma vontade interna de entender, de se libertar daquele peso. A reconciliação parecia improvável. Afinal, quem consegue perdoar facilmente? A reunião foi marcada. O local, neutro. Essa pessoa chegou com a mente aberta, mas cautelosa. O ex-chefe estava visivelmente nervoso. Um momento. Um silêncio pesado. As palavras começaram a fluir. Ele falou sobre a sua própria jornada. A luta dele após os erros. Era difícil imaginar que alguém tão poderoso um dia havia caído. Enquanto compartilhavam suas histórias, algo começou a mudar. As mágoas se tornaram relatos de superação, e a empatia surgiu como um bálsamo. Esse encontro não era apenas sobre o passado, mas sobre entender que todos têm suas batalhas. O perdão começou a se formar entre eles, como um caminho para a cura. A conversa se aprofundou. Planos futuros, sonhos não realizados, e um desejo sincero de superar os erros. O ex-chefe pediu desculpas, e essas palavras calaram fundo. A dor foi substituída por alívio. Não era apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que ainda poderia ser. Ambos perceberam que juntos poderiam construir algo novo. A resiliência de uma era se unia à esperança da outra. Não se tratava de esquecer, mas sim de aprender e crescer. O perdão se apresentou não como uma fraqueza, mas como uma força. Essa pessoa saiu daquela reunião com um peso a menos. A possibilidade de um futuro construído em cima de aprendizado e cooperação parecia mais real do que nunca. O perdão é libertador, e ao aceitá-lo, novos horizontes se abriram. O que vem a seguir? Uma nova parceria, um novo começo. A vida se transforma quando se abre o coração. O que será que o futuro reserva para esses dois? Uma resposta que muitos buscam, mas poucos se atrevem a encontrar. A resiliência é a chave para o sucesso, e agora, essa pessoa estava pronta para girar a fechadura. O sol mergulhava no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. Era um sinal de renovação, e aquela pessoa sabia que estava prestes a vivenciar um novo capítulo. Depois de anos de luta, finalmente, o sucesso batia à sua porta, como um velho amigo que resolveu voltar. O ex-chefe, aquele que um dia havia cortado o apoio, agora o procurava com um olhar diferente, quase um pedido de perdão disfarçado. Vamos construir algo juntos, ele disse, a voz embargada. Por um momento, um redemoinho de emoções tomou conta. Alguém que antes havia sido um obstáculo agora se mostrava disposto a colaborar. Mas como manter uma relação profissional saudável depois de tantas feridas? Essa pessoa ponderou. Eram questões delicadas, mas a felicidade que irradiava ao recordar os desafios superados fez tudo parecer possível. Então, em meio a conversas sobre números e projetos futuros, a energia mudou. O ex-chefe compartilhava ideias, e essa pessoa ouvia com atenção, percebendo que cada um tinha aprendido algo valioso nos anos que passaram. Era como se o tempo tivesse moldado uma nova visão, onde cada um se tornava um pilar do outro. A conexão estava ressurgindo, mais forte e genuína. O projeto começou a ganhar forma, e a força do trabalho conjunto trouxe resultados impressionantes. Cada uma das vitórias era celebrada, não como conquistas individuais, mas como triunfos coletivos. A alegria era palpável. Compartilhar o sucesso era como desvelar um novo horizonte, onde os dois se viam como parte de um mesmo time, lutando juntos por um propósito maior. E nesse momento, algo incrível aconteceu. Essa pessoa percebeu que a resiliência não era apenas sobre perseverar, mas sobre encontrar valor nas relações e na colaboração. O verdadeiro sucesso não se media apenas em números, mas na capacidade de se unir, de crescer e de reerguer-se após cada queda. Com um sorriso genuíno, essa pessoa olhou nos olhos do ex-chefe e disse: podemos ir mais longe juntos. A resposta veio em forma de um aceno de cabeça e um brilho nos olhos, como se ambos tivessem finalmente entendido que o sucesso é melhor quando compartilhado. Como poderia terminar essa história sem lembrar que, no final das contas, a verdadeira vitória não reside apenas em alcançar o topo, mas em levar quem ama consigo na jornada. A resiliência é, de fato, a chave que abre portas. E você, está preparado para compartilhá-la?